Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Olá, sumidos! Boa noite! Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Nessa noite de sexta-feira, por volta das 21h10, 21h14, temos algumas diferenças no relógio aqui no planeta Terra. A gente começou no horário certo hoje. É, foi no horário certo. Certo. Tá 9 horas lá. Acho que vou mudar pra 9h10 lá. Muda pra 9h10. Mais um incrível episódio do podcast Joga Que Eu Discuto pra vocês. Ao meu lado tenho esse time incrível que me acompanha nessa jornada. À minha direita temos ele, Rafael Coelho, conhecido como Little Rabbit. Salve, galera. Eu queria começar falando que eu não gostei dessa caneca. não tem como você pegar de maneira legal, tá ligado? Assim, O joystick. Você roubou a minha caneca? É uma Peguei sem caneca querer, gamer. cara. É, mano. Só faltou RGB. Nossa, esse saque brilha, tá maluco. E à minha esquerda temos ele com seu grito de guerra, Erickson Sony. Fala, galera! Salvinho dele! Achei que você ia matar ele hoje. Eu já comecei a respirar antes, já. Ele já estava preparado para isso. Lá atrás temos Aninha na direção hoje. Temos também na arquibancada hoje como plateia ao vivo Neca Martins, que é famosa escritora, estará nessa temporada. Ela vai vir aqui ainda. Também. Para você que quer acompanhar, tá curioso, aguarde os próximos episódios. E hoje temos ele, incrivelmente, Robertinho, que é conhecido por toda a Morato, amigo da vizinhança. Robertinho, se apresente, por favor. É eu. É ele mesmo. O Robertinho, para você que ainda não conhece, é um jornalista, fotógrafo, um dos precursores da imprensa da prefeitura de Francisco Morato. Inclusive, nós temos um vídeo aí de 2009 que comprova isso. É de 2009? 2009. Achei que era 2011. Eu achava que era antes até 2000. Mas enfim. Nossa diretora hoje, Ana, solta o vídeo, por favor. Mas já? Pra apresentar, Que isso? Tudo bom, gente? Senhor Toninho Calado. O assessor dele, pode ser? O assessor dele? Pode ser. Tudo bom, querido? Seu nome? É Roberto, Olá, eu sou Roberto. da assessoria de imprensa. Da assessoria de imprensa. Vamos lá, vamos entrar. Esperamos aqui? Pode esperar aqui. Bom, então vocês viram... Vou voltar pra nós. Vocês viram que eu não preciso provar com palavras, também tem o vídeo para provar meu ponto. Robertinho foi presente no CQC, para você que não acompanhou o CQC, era um programa que acompanhava e fazia críticas, acho que mais política, né, na verdade, o CQC. Grande maioria. E era um programa icônico, esteve em Morato e o Robertinho estava lá como um dos precursores, como eu falei, da imprensa de Francisco Morato. Bom, pra gente começar então... O João Robertinho já trabalhou como fotógrafo em festas particulares que renderam incríveis e icônicas histórias que ainda vamos conversar hoje. Então, por favor, diretora, solta a vinheta. Eu ia falar isso. Joga, que eu discuto. De novo, então. O Rafa tem uma coisa pra falar pra vocês, hein? Essa vinheta ficou muito boa. Ele mudou. Não pode usar. Continua. Arregou. Arregou. Não teve coragem, não, mas... Arregou? O Robertinho ali tem um easter egg perto dele, que é um Spider-Man, um Miranha ao seu lado. Não sei se ele percebeu, mas ele gosta muito de Miranha. Até agora eu não vi. Ele tá olhando pra câmera. Até agora eu não vi. Olha lá o Miranha. Toma! Ele tava bem, ele tá fazendo o quê? Ele tá subindo a parede. Ele tá subindo a parede mesmo nessa posição. Eu acho que ele foi atropelado. Eu falei que ele tá fazendo um quadradinho de 8. Pode ser também. Olha lá.
Perfeito, O perfeito. que o Homem-Aranha está fazendo? Apenas respostas erradas, serve. Ana, solta o game, por favor. Robertinho curte muito um pinball. Nossa, hoje... Agradá-lo. Colocamos um pinball para enquanto E trocamos hoje escutamos uma ideia história muito boa dele sobre isso, inclusive. sobre pinball, que foi muito presente na vida dele. Inclusive, hoje a gente estava falando sobre pinball no carro, eu cheguei em casa, meus tios estavam lá, por coincidência, acabamos falando de pinball também, e ele tem uma vontade. E aí eu trouxe uma informação da conversa que eu não sabia que pinball é caro. Não, que pinball é caro eu já sabia, mas para manter, que tem toda uma manutenção, toda uma parada para Caro. fazer. Para você que conhece pinball, tragam informações para nós, porque E se alguém quiser difícil de nos essa dar um informação. pinball, Doar um pinball doar seria também a gente legal. aceita, Eu pode estar aceito quebrado. também pra né? deixar em casa Não lá. tem problema. A gente Aperta o joga aqui, a gente vai start dar um aí, jeito de jogar Robertinho, aqui. Aperta o Você start. coloca uma câmera. Joga uma câmera de cima assim, ó. Isso, esse Dá pra da fazer, direita. hein? Yes. Ligou? Então é o A e o B que você vai utilizar. Que isso, olha lá? Vamos ver. Como que Ah, você esse é mais clássico que o outro. É. E admito que pra mim Esse eu achei menos confuso que o outro. eu achei mais... Mano, eu não sei se eu achei mais, mas... Tem muito... Caraca, ele nem tocou. Não. Ele nem tocou. Ele caiu no... É assim. O único espaço pequenininho que tinha ali, caiu. O A, que tá do meu lado direito, movimenta O o esquerdo. flipper esquerdo. E o B, que tá do lado esquerdo, movimenta o flipper direito. Isso vai ser... Aí complica. Isso é um Você vai teste- conseguir conversar, Robertinho? Ou um ou outro. Inverte o controle. Aqueles testes que a gente Vira o faz lá controle. quando vai- Psicotécnico? Isso é um teste psicotécnico, isso não é jogo, não. Você passou... Ih, tem duas bolas agora. bolinhas. Olha lá. Caiu. Ah, ele tá apertando. Mamãe do... Cala. Robertinho, Robertinho, inverte o controle. lá. Joga com ele de cabeça pra baixo. É, assim, pode ó. virar o controle. não tem problema. Pode ser... Não. Deixa quieto. Robertinho, primeiro em relação à profissão. Jornalista. Por que jornalista? É mesmo, hein? Onde que é o start? Esse do lado direito do botão prata aí. ó. Sempre esse aqui, ó. Ah, tá. Então, quando eu tava no... Naquela época era colegial ainda, né? Na 6ª, 7ª série, eu descobri que eu fazia bons resumos. As professoras davam resumo pra gente fazer, né? Em vez de elas passarem lição, elas pediam pra gente resumir o capítulo do livro. Sim. E eu fazia bons resumos. E... Nossa, que é isso agora? Do nada. Aí bateu, pelo menos, ó. Mas enfim. Cara, que Beisebol. Mudou Esse pra é o beisebol. Brasil no nada. Pan-Americano. É o Brasil no Pan-Americano. E aí, mais pra frente, tipo, primeiro, segundo colegial, né? Uhum. Eu descobri que eu gostava muito de escrever. Voltou. Eu acho que ele vai É pra um outro bônus? jogo. É, pode ser um bônus. É um Acho que tá bônus. hackeado isso aqui. Também tô achando. Eu vou ficar só apertando aqui, viu, gente? Não presta atenção no jogo, não. Joga um pouco aí. Ou presta atenção em mim. Deixa eu pôr o outro pinball, ver se Eu acho que o resolve. outro é mais legal. Deixa eu ver o outro. Pode continuar, Robertinho. E aí, quando eu tava no primeiro, segundo colegial, eu gostava muito de escrever. E teve um concurso na escola de redação. E eu acabei sendo incentivado por uma professora a fazer uma redação para concorrer, né? E o tema era lata de lixo. E aí eu fiz a redação com esse tema, tudo. Aí na escola eu fiquei em primeiro lugar. Nunca que eu esperava isso. Uhum. E Da hora. aí essa redação foi concorrer com outras escolas da região, né? Caieiras, Franco da Rocha, Morato. Eu era de Morato, né? Nasci em Morato, trabalhei em Morato, estudei em Morato. Moratense. Moratense da E aí Gema. essa redação acabou ficando em terceiro lugar no geral. Nossa, que massa. E a professora, ela já me incentivava, ela acabou incentivando mais ainda a escrever e tudo mais. E eu já tinha esse gosto pelo jornalismo, né? Por fotografar, filmar, sei lá. E aí fui. Aí prestei vestibular. O interessante é que eu prestei vestibular para duas áreas totalmente diferentes. Para matemática, Totalmente diferente. É o oposto, é, tipo, é o máximo que dá pra porque fazer. eu gostava muito de matemática, eu era bom de matemática, péssimo de língua portuguesa.
Olha mas aí. eu gostava de escrever. Caramba. Né? E aí eu passei jornalismo. Eu acabei aprendendo língua portuguesa na faculdade. E tinha Isso, muito... Não, pera, isso que eu ia falar, porque toda hora que eu preciso de ajuda no serviço, a quem recorremos, Robertinho, tá certo você ter isso aqui. Exato. É sempre assim. E tinha esse paradigma de, tipo, jornalista é só aquele que aparece na TV, ou já tinha meio que conhecido, você já meio que conhecia a cena que era por trás, mais na escrita, algo assim? Ou você acha que por conhecer, por exemplo, você foi atrás de uma profissão que você meio que foi apresentado, meio que foi introduzido. Quando você começou a conhecer, você já tinha essa noção que você poderia seguir outras linhas, outra carreira que não fosse da TV? Como era essa visão na época? Então, eu nunca tive essa pretensão de trabalhar em TV, ser jornalista de TV, aparecer na frente da câmera. Eu sempre pensei em trabalhar realmente nos bastidores. Ou escrever para jornal impresso, né, que eu gostava muito de escrever. Então, ou escrever para jornal impresso. E como eu já estava iniciando na fotografia, eu gostava muito disso também, de imagem, fotografia, filmagem. Então eu queria seguir essa área, ou fotógrafo ou cameraman. Era isso minha próxima pergunta, inclusive. A fotografia, então, começou meio que junto com o jornalismo? Um pouco antes. Não, um pouco antes não, na verdade, um ano antes. Antes. Porque eu comecei a trabalhar com fotografia numa loja de fotografia. Comecei como balconista, né? Atendia tudo mais ali. E aí só tinha eu de funcionário. E aí o patrão foi me ensinando, né? Os processos de fotografia, revelação, me ensinou a fotografar tudo mais. E aí eu comecei a gostar do negócio, comecei a interessar. Aí no ano seguinte que eu fui para o segundo colegial, que essa professora incentivou e tal. E no ano seguinte é que eu prestei o vestibular e passei. Entendi. Então, uma diferença de 1 ou 2 anos aí. E aí, nesse universo da fotografia, pra galera que tá em casa, provavelmente conhece o Robertinho, porque é difícil não conhecer o Robertinho, principalmente se você for de Morato. Não, todo Ou mundo você conhece o Robertinho ou a Dani. Paulo Silva. Rorô é patrimônio da Préfice de Morato. Exato, com certeza. E não é de hoje. Não. Inclusive não é de hoje. Não, você viu já no vídeo lá. Você viu no vídeo. E Erickson, naquela época, sabe quantos funcionários tinha na comunicação de Morato? Quantos? Só Robertinho. Robertinho. Em 2009 fazia quantos anos que você tava lá? Fazia um tempo já. Na prefeitura? É. Eu entrei em 93. Nossa, já fazia quase 20 anos. Nossa, mano. Eu entrei em 93. Prestei o concurso e... Na época, o prefeito da época, ele abriu um concurso para vários cargos, né? E esse cargo, chefe da divisão de divulgação, ele estava meio que direcionado, assim, sabe? Para um outro cara, para uma outra pessoa. Então eu ia prestar para um cargo burocrático e tal, né? E aí, na época, o seu Silvério, o pessoal mais antigo de Morato vai se lembrar dele, ele também me incentivou. Ele falou, não, presta pro cargo que você está preparado para fazer. O seu Silvério era o quê? Desculpa? Ele era chefe de gabinete, pai do ex-prefeito Tuco. Né? Tá. Quando o ex-prefeito Tuco administrou, ele era o chefe de gabinete lá. E aí ele falou, não, presta pro cargo que você está preparado. Você não estudou para isso? Né? E aí eu prestei e passei. Deu certo. Deu certo. Muito bom. E na fotografia, eu tava voltando aonde eu estava, pra galera que tá em casa, acho que não tem noção, mas você já fez inúmeras festas de aniversário, de casamento. Você tem mais ou menos um número aproximado de quantas foram? Não. Eu nunca tive a curiosidade de contar, nunca imaginei que eu fosse chegar tão longe assim, sei lá, fotografando, né? Nunca tive curiosidade, nunca contei. Mas assim, eu já fiz uma média, assim, sei lá, de quantas por ano e de quantos anos eu trabalhei e tal.
Eu acho que foram mais ou menos 500 eventos. Ô, louco! Entre, Pra você ter uma noção. entre aniversário e casamento. Sim. Né? Fora outras coisas, assim. Fora a prefeitura, que a prefeitura todo dia praticamente tem inauguração, tem evento, tem uma coisa ou outra. Mas, assim, aquilo que eu trabalhei de forma particular, né? Casamento Nossa, e aniversário. Imagina o tanto de foto que você tirou, porque Sim. em média, num evento, quantas fotos tira? Então, é que Depende da época, né? houve uma divisão aí, né? Na época dos filmes, a gente não tirava tanta foto, porque senão você gastava muito filme e ficava mais caro. Sim. Quando passou pro digital, aí o negócio meu. desandou. Aí, então, por exemplo, num casamento grande, que a gente considera grande, na época de filmes, eu tirava no máximo 10 filmes, de 36 poses. 36 fotos. Então dava 360 fotos, né? Que já é bastante. Na Já era, é bastante pra você escolher ainda. na era digital, o casamento que eu fiz mais fotos, esse eu tenho. Tem anotado. Na era digital, o casamento que eu fiz mais fotos, eu fiz 5.000 fotos. Nossa! 5.000 fotos. E vai escolher isso aí? Nossa. Imagina os noivos pra escolher, cara. Então, mas aí eu seleciono 5.000 assim, contando as ruins também. Ah, e tal, sim. Né? Aí eu selecionei e tal, e eu passei 700 para eles. Cara, Nossa! Aí- Você viu a 5.000? Vi. Tem que olhar, né? Ô, louco. tem jeito. Aí eu passei as 700 para eles escolheram para fazer o álbum. Caramba. Você é louco mesmo. no É dia- muita foto, cara. Até minha esposa tá na arquibancada lá, no dia que nós fomos entregar o álbum, o casal fez questão que a gente comesse uma pizza com eles lá. Ah, aí sim. Várias, inúmeras Ela vai fotos. lembrar disso. E pra Ela tá fazendo que sim. Ela lembra disso. E para você que está acompanhando, o Robertinho, como a gente está falando, teve essas experiências inúmeras, tipo, Inúmeras muitas experiências, milhares de Nossa. fotos nesse meio tempo. E ele tem várias dessas histórias anotadas, porque ele não poderia esquecer momentos importantes. Foram momentos importantes tanto na carreira que eu acho que na vida também, porque a carreira meio que se mistura com a vida. E eu separei algumas dessas histórias que ele passou pra gente previamente, pra gente comentar um pouco sobre elas, porque Essa aconteceu é muito algumas boa. situações bem inusitadas, né? Vários causos, sim. vários E causos. Vários causos, é verdade. o Robertinho, ele tem uma maneira de... Não sei se é a questão da maneira de contar a história que é boa, Fica ou muito se boa. é você que atrai muitas pessoas inusitadas, muitas pessoas engraçadas. Porque tem umas histórias que não podem ir ao ar, Não. e tem outras muito boas que podem ir ao ar também. Então são inúmeras, infinitas histórias. E eu queria começar com aquela que você filmou o casamento errado. Então, Vamos começar bem? Esse foi um preju, Vamos hein? começar Esse foi um preju. com os dois pés na porta. já. deixa eu só contar um pouquinho do Sim, por favor. do meu tempo, só colocar uma cronometria aqui para vocês entenderem. Em 1977, sim, os dinossauros ainda habitavam a Terra. Eu comecei a trabalhar nessa loja de ideia. fotografia, como balconista e tudo mais. Eu tinha 16 anos na época. E quem tinha 16 anos naquela época e não trabalhasse era vagabundo. Aí a minha mãe já correu atrás de um emprego para mim. Aí eu comecei a trabalhar nessa loja, abril ou maio de 77. Em janeiro de 78, eu fotografei o primeiro casamento. E aí começou. Aí o negócio desandou. Durante um período, eu filmei. Quando começaram a lançar câmeras de fita VHS aqui no Brasil, né? Eu comecei a me interessar, comecei a estudar a respeito e tal, e eu comprei uma câmera e comecei a filmar. Na faculdade a gente tinha trabalhado muito com filmagem, essas coisas também, né? Então foi uma outra paixão, além da câmera fotográfica. E aí eu tinha um amigo meu, eu meio que ensinei ele a fotografar. Ele já sabia muita coisa, ele estudou também, né? E ele tinha uma visão bem legal. Então ele começou a fotografar coisinhas pequenas, assim, aniversário, batizado e tal. E aí a gente fez meio que uma parceria. Ele fotografava e eu filmava.
Então a gente pegava casamento assim, já amarrava o pacote com eles, né? Com o casal. Aí, durante o período eu tive uma loja, um estúdio também, né? E lá onde eu captava os casamentos. E eu conheci um casal de longa data, que eles participavam do grupo Alcoólicos Anônimos, lá de Morato. Legal. O rapaz, o senhor, né? Ele era adicto, né? Não bebia há muitos anos, tal. Então ele participava do grupo. A mulher dele era da igreja. Então quando eu ia fotografar ou filmar casamento, a gente sempre se encontrava na igreja ali e tal. E um dia eles foram lá no estúdio e me contrataram para fotografar o casamento do sobrinho deles. E aí ele explicou, ele falou, meu sobrinho, ele está num período de enfrentamento também, né, do vício e tal, então a gente quer dar essa força para ele, nós vamos dar a filmagem de presente para ele, né, outros padrinhos vão dar outras coisas, tal. Então a gente queria que você fosse lá, beleza, fechamos o casamento, anotamos, tal. Que dia vai ser? Dia tal, que hora? 6h30, que igreja? Igreja tal. Vamos lá. Você não conhecia o sobrinho dele? Não conhecia. Você não tinha ideia como ele era? Esse foi o problema. Só conhecia os tios. Chegamos na igreja, eu e meu ajudante, arrumamos as coisas e tal. Aí tinha um rapaz na igreja que estava sempre ajudando o padre ali e tal, né? O secretário da igreja. E era uma igreja assim que tinha vários casamentos durante o dia. 3, 4, 5 casamentos assim, né? Aí eu cheguei para ele e perguntei, falei, como é que tá os casamentos aí? Ele falou assim, tá meio atrasado, mas tá no horário, né? Eu falei, qual que é o próximo? Das 6h30. Então, beleza, arrumei umas coisas, me posicionei e tal. Hoje em dia, o pessoal faz a entrada do noivo, aquela cerimônia, o noivo entra com a mãe, depois os padrinhos e tal. Naquela época não tinha essa opção, geralmente o noivo entrava. O noivo já estava lá dentro, já. Os padrinhos, Só a noiva que tinha aquela pompa, né? De entrar. O noivo entrou pelo lado tal, e eu vi que o noivo tava meio desarrumado. Tava de terno e tudo mais, mas tava meio... Largado, assim. meio largado, assim. Os padrinhos e tal. Aí já comecei a filmar ali, né? A gente filma a decoração da igreja, vai filmando os convidados, já comecei a filmar os padrinhos, o noivo e tal. Aí eu percebi que o noivo tava paradinho ali esperando a noiva, só que ele tava assim. Balançando. Bamboleando. O que esse noivo tem, né? Aí eu pensei assim, bom, o tio dele falou Não era... que estão dando uma força. vai ver. Do AA, Porque ele também fazia parte do AA, tava lutando contra o vício. Eu falei, eu acho que justo hoje, no dia do casamento, ele se entregou e deu uma... Será? É o dia de nervosismo. né? Deve ter tomado uma, justo hoje, né? Mas beleza. Continuei filmando, abriu a porta, a noiva começou a entrar e eu filmando. Tudo lindo. E o negócio indo e tal, e a igreja cheia de gente e tal e tal. Durante o casamento, o padre falando e eu filmando e tal. Quando eu olho para a porta da igreja, eu vejo o casal que foi me contratar para filmar. Aí eu olhei e falei assim, o que eles estão fazendo na porta da igreja? Não tá aqui. E eles arrumados, o cara de paletó, tal, a mulher dele, vestido longo. Por que eles estão fazendo na porta da igreja que não estão aqui com o sobrinho? Nossa. Aí eu me toquei, né? Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Primeiro ponto já veio. Peraí, tem alguma coisa errada aí. Red flag, primeira red flag. Aí eu chamei meu ajudante, tô lá filmando, e na filmagem é o seguinte, você não pode mexer e tal, né? Sim. Tô lá, chamei o ajudante e falei assim, corre na secretaria, pergunta o nome do casal, que tá casando agora. Aí ele correu lá, chamou o secretário saiu na portinha assim, aí ele olhou na lista, passou o nome pro ajudante. O ajudante veio correndo por trás, ele falou que é fulano, tipo Luiz e Maria. Aí eu falei, Não é isso. eu ia filmar o José e a Aparecida. Mas eu já estava no meio do casamento.
Nossa. Aí eu falei, pô, eu não vou desligar a câmera aqui. Isso que eu ia perguntar, não tinha mais ninguém filmando, era só você? Não, só eu, não tinha ninguém fotografando. Nossa, e o casal não viu? Tipo, E o casal não quis falar nada? Ninguém, Tipo, você não contratei ninguém, mas vou deixar ele tirar, vai que ele gosta. O noivo, visivelmente alcoolizado. Não tinha nem condições, viu né? Ele ali. não tava ligando muito, não. Nem tava ligando muito. A noiva tava nervosa, acho que pensou, que lindo, ele me fez uma surpresa, contratou um cinegrafista. Continuei filmando o casamento. Sim. Aí acabou, pôs aliança, deu beijinho e tal, começaram a sair. Aí desligamos tudo. Eu sempre levava 2, 3 fitas VHS, eu falei, bom, essa fita tá inutilizada, vou pegar uma outra, né? Aham. Colocar, sentei ali na porta da igreja, na porta, no altar ali, tô ajeitando. Aí passa o secretário. Ninguém percebeu. Deu tudo certo. Aham. Sim. Aí passa o secretário. Filmou o casamento. Olhando de canto, de lá. Ele já sabia. Nossa. O que esse cara já tá rachando o bico ali no canto dele, tá ligado? E tipo assim, ele não... E se ele tivesse percebido antes? Ele poderia ter. Eu acho que ele percebeu antes e não quis avisar. Ele quis- Vou deixar. certeza. Não, ele tava lá dentro. Ele não viu. Ele também. foi- A hora que o Ah, ajudante tá, foi tipo- chamar ele, é que ele se Ah, ligou, que ele foi conferir os nomes e aí ele percebeu. E o problema é que o cara também tava visivelmente alcoolizado, não tinha nem a possibilidade de você falar, pô, você quer comprar agora que eu já filmei. Não, e eu fui encaixando as Então, eu peças, pensei né? nisso. Assim, eu não conhecia o noivo. Só conhecia os tios do noivo. O noivo tava ali. O tio do noivo já tinha dado o histórico dele, que ele gostava de uma... Ele já tava ali meio, né? Bambiano. É esse mesmo, não tem outro. Não tem como, não tem esse como tá mesmo, errado. Vou Ele- filmar. Né, no... Pô, casamento das 6h30, o cara tá claramente embriagado. Pô, quais são as ele. chances, tá ligado? E já ajuda engatando aí. nessa, que eu acho que o noivo também tava alcoolizado, que ele beijou a testa do pai. Não, esse foi outro. Foi outro? Esse foi outro. noivo Ele beijou a testa? do pai da noiva, foi Esse isso? foi Não, mas peraí, você vendeu pro casal a Você nem falou com filmagem? ele. Não. Não? Não. Você não Depois teve a coragem gente- de chegar neles? Não, depois a gente foi atrás tal. E eu pedi pro meu ajudante ir, Aham. levar o cartão, entregar pro noivo. Ó, lá, tem uma pro noivo. filmagem ótima aqui Mas do seu eles nem entraram em casamento. contato? Nem entrar. Eu acho que ela não queria ter aquela interessado. memória dele E o embriagado no palco. E o casamento que era pra você filmar, o que aconteceu? Não, aí eu filmei. Aí filmou Foi o depois. seguinte. Ah, era o Foi seguinte? Era o seguinte. Ah, entendi. O secretário da igreja deu o horário errado, porque tinha acho que 4, 5 naquele dia. E ele deu o horário errado. É o das 6h30, vai embora, meu filho. Na verdade eu filmei o das 6, achando que era o das 6h30. Ah. Pelo menos foi. Não, tipo, mas o não pior foi que tanto tempo, mas o né? pior que ocupou espaço, né? Na câmera. É que ele tinha fita de reserva, senão ia complicar exatamente. totalmente a Naquela situação. época era fita VHS, né? Nossa. Você sempre leva 2, 3. Ah, isso que eu ia perguntar, pra já confiar no erro. Ó, Eu sei que eu vou errar. É que tinha festa que durava muito também. Tinha festa que Então acho Durava que a muito, festa então aí dura tinha que usar mais. uma Nossa, cena aí você fita. ficava gravando... tinha que usar uma segunda fita. É, complicado. o casamento inteiro. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, tipo, a filmagem é diferente, né? É, É mais dinâmica também, a galera não quer mais aquele... Sim, sim. Não, aquele é de 3 horas, Caraca, ninguém aguenta. o da velho. minha tia de DVD lá, já era DVD, mas quando você coloca lá aquele menu, é sensacional, cara. Tem menu, tem milhares. A transição do menu vai... Você fazia, né? Cheguei a fazer. Cheguei a É fazer. sensacional, com a musiquinha ainda. Da hora. Aí o Essa menu época lá. era muito da hora. Cerimônia, cumprimento. Cara, Era parava assim mesmo, é. quê? É assim. Não, o Rafa tava mostrando esse dia como que ele fazia um programinha que ele Adobe, tinha, que ele É da fazia Adobe, também é. isso daí. É. Legal pra Então, caramba. mas esse do noivo foi outro. Eu Puxa tava o pinball fotografando. aí, Robertinho. Troca o jogo lá, coloca aquele outro. Acho que tava mais... Eu tava- Deixa eu ver se Ah, consegue? Mais tranquilo. Fotografando o casamento. E o noivo também estava claramente alcoolizado, aguardando a chegada da noiva. E a noiva estava entrando com o pai dela. O E cara o já noivo- bebe antes, tá ligado? Pô, mas É. beber antes. É porque é da... Qual que é mesmo? Bem casado. Não, é o... Despedida de solteiro, o cara já chegou, o cara chegou O cara loucão, chegou é. louco, não deu nem tempo de Os recuperar. caras fez um dia antes, tá ligado? Nossa. E aí os padrinhos ali posicionados e tal, e eu do lado do noivo, esperando a noiva entrar. Geralmente ela entra, o noivo vai lá, recebe, dá um beijinho na noiva, cumprimenta o pai e vai para o altar, né? E o noivo tava perdido ali, mais perdido que barato em galinheiro. Aí ele olhou pro padrinho e perguntou: o que eu faço? O padrinho falou:
vai lá e dá um beijo. A noiva e o pai chegou perto, o noivo foi lá, cumprimentou o pai e deu um beijo na testa do sogro. Ele deu um beijo na testa do sogro, pegou na mão da noiva e foram pro altar. Ele não beijou a noiva. Não beijou a noiva, beijou o sogro. Ele confundiu, pô. Não, ele falou dá um beijo, ele não foi claro com a informação. Não falou vai lá quem? dar Pô, dá um beijo, Falou e aí? quem? Pô, Quem mas que quando eu dou tá um a sua beijo? esposa, sua futura esposa, daqui 5 minutos, e o seu sogro, quando alguém fala, vai lá e dá um beijo, se você imagina seu sogro, cara... Não, tá você muito fala, errado. vou beijar Você minha tá muito errado. É porque acho que certeza. Ele viu o sogro dele beijando a testa da moça. Porque, tipo, Mas sim, é o isso. pai beija a testa da noiva, né? Daí acho que, tipo, beijou, daí foi cumprimentar ele foi lá e beijou a testa do cara. Ele pensou, eu vou beijar minha noiva a vida inteira. Meu sogro eu tenho É a única oportunidade, A cara. única chance que eu tenho, vou aproveitar. Vou aproveitar e jogar a culpa na bebida ainda. E esse exatamente. cara aí tinha um plano e ninguém se pegou. Ele já veio lá de casa, já Mano, pensou- até hoje acho que devem zoar esse cara por isso. Nossa, até com hoje. certeza. Esse aqui você sabe o esquema, né, Robertinho? É o A e a setinha. É algo que eu Esse zoaria tá do muito, lado meus certo. amigos. É o A, segura o A, aí... E... Peraí, Só que foi fraco. peraí. Aí- Pô, mas esse aí é até mais difícil, tem que Setinha, desviar essa é mais de aqui. boa. Ah, tá. Agora acho que vai, hein? Agora vai. É, agora acho que vai. Agora tá do lado certo. Eu não tenho coordenação motora de falar e jogar ao mesmo tempo. Ah, tranquilo. Olha lá. Olha lá, a gente tá vendo. Não dá. Mas ninguém tem, tá Ou suave. eu bebo água ou eu assisto televisão, os dois não tem como dar. O cara aprende a respiração pra assistir TV, tá ligado? Pra respirar ele fecha o olho. É, então. Mas nós vamos lá. Deu game over. Aperta start, por favor. Pô, mas só tinha uma ficha também. Então, não sei. Aí, de novo. Daqui a pouco eu pedi pra você pagar 25 centavos aí. Robertinho, e essa história do cara que atrasou 1 hora pro casamento? Matheus Marques. Ah, mas isso é uma hora... Ele era fotógrafo, né? Na verdade. É Esse isso é que eu ia detalhe. perguntar, é o Ele fotógrafo era fotógrafo. Não foi 1 hora. Foram várias. Foi mais de 1 hora? Não lembro Que então. ele peraí. tava, fotógrafo que ele não tava apareceu. lavando o carro. Não era fotógrafo, era noivo mesmo. Era o noivo? O cara tava tão Então tem tranquilo. dois. Então já tem dois. Não, mas aí. atraso é muito comum. Tem o do fotógrafo e tem o. Atraso é muito comum em casamento. Mas da em- noiva ou do noivo? É mais comum. É o Da noiva, sempre da noiva. Mas quando o atraso é do noivo, fica marcado, né? É. Eu posso E- citar nomes? Tava lá na história. Pode. O Vander, que É esse atrasou mesmo, mais de 1 hora. esse mesmo. É ele mesmo. Então, lá em Morato tudo era perto, né? Igreja, perto da minha casa, enfim. E eu tava indo pro casamento, tava indo a pé pra igreja. E eu passei na rua onde morava o noivo. Isso faltava, sei lá, uns 40 minutos, 50 minutos. Ele tava lavando o carro. De bermuda, sem camisa, de chinelo, lavando Ele o esqueceu, carro. certeza que ele esqueceu. Esqueci o cara. Esqueci o Aí eu casal. passei, olhei, falei assim... Caramba, será que é hoje? Eu que tô nada, confundindo, né? Então. Eu que tô errado, Mas pô. eu já conhecia ele. Ele era esquisito mesmo. Então, falei, beleza, vamos lá, né? Meu? O cara só vai subir, se trocar, né? Dá, Ele morava num sobrado. Pô, assim, mas tal. tem que chegar bonito no casamento. O carro tem que chegar bonito no casamento, não. É, que o carro Mais tá do que sujo. ele, pelo jeito, né? Então. Mas Aí- custava ter acordado mais cedo. Não tem essa opção. Custava. Daí vai ver o casamento era tarde, né? E a despedida de solteiro? 4 horas da tarde o casamento. Fui lá pra igreja. Pá, cheguei na igreja, arrumei as coisas, fiquei esperando e tal. A noiva, os padrinhos chegaram, se ajeitaram e tal. A noiva chegou, ficou no carro esperando. E nada do noivo chegar. E os padrinhos tudo em volta ali, esperando. E o padre ia na porta da igreja, voltava. E a noiva dentro do carro. E naquela época não tinha nem ar-condicionado nos carros. Nossa, A noiva imagina. estava derretendo e nada do noivo. Passou 1h10 mais ou menos. Aí chega o noivo, todo pimpão lá. Fraque e tal. Bonitão. É, todo bonitão. E aí? Aí eu vi que tinha um padrinho do lado da noiva que o cara já foi meio pra cima dele assim, mas ele Meio entrou tão pistola. rápido na igreja. Ele foi ligeiro já. Saí confusão. Foi o irmão, foi o Ele irmão. já entrou, aí os padrinhos já entraram. Vamos. O padre já foi ajeitando todo mundo lá e beleza, casou. Detalhe,
Ele tava levemente alcoolizado. Pelo amor de Deus, mas todo mundo bebe. Será que, mano. será que ele pensou em desistir? Ele pensou em desistir. Foi pro bar ali. É, negócio. Que ano que foi? Se fosse mais recente, ia falar, encontrou o Daniel ali já ficou ali tomando uma. Daniel, inclusive, veio aqui É isso que eu ia também. falar, o Daniel Ervilha. É. Conheço o Daniel. Assista os outros episódios do Jogo que eu discuto, Sim, que o Daniel foi veio muito aqui legal. também, como organizador de eventos. Ô, Robertinho, mas aquela história do que o fotógrafo não apareceu? Não apareceu? É, Ou ele apareceu atrasado? bem atrasado. Ah, tá. Então, era esse amigo que eu falei que a gente fez uma parceria. E ele se empolgava, ele pegava tudo que é de serviço, assim. O cara fotografava casamento, batizado, aniversário, velório. Ele estava trabalhando. É, ele se empolgava. E eu nunca gostei de pegar, tipo, 2 casamentos num dia. Tá. Mesmo que fosse simples, assim, tipo... um é só o civil e a igreja, outro é só civil e festa. Eu nunca gostei, porque é a lei de Murphy, né? Vai. Se Se tem alguma chance vai dar errado. Tem a chance de dar errado, vai dar errado. É. E nesse dia ele pegou 3 casamentos. Nossa. Três, Não foi só 2, foi É. 3. Eu peguei esse pra filmar e ele pegou 3 pra fotografar. Na verdade foram 2 dias, eu vou contar os 2. Boa, já. Aí eu gosto que. Ah, Duas vezes. Estamos lá na igreja, tal. Eu esqueci de jogar. Tá? Eu não tenho coordenação motora. Aí estamos na igreja, fotografamos, tal, vamos pra festa. Aí ele falou, eu vou ficar que eu vou fotografar o outro casamento, né? A hora que acabar aqui eu vou pra festa, vai enrolando lá. Falei, beleza, fomos pra festa, tal, um salão de festa lá. Aí fui enrolando, né? Falei pra noiva, vai cumprimentando os convidados, eu vou te filmando, tal, né? Dando aquela enrolada. Aí ela já foi, o noivo, cumprimentando e tal, e foi. E o cara nunca que chegava. Aí já a noiva começou a ficar nervosa. E outra, naquela época não tinha nem celular pra você saber onde o cara tava e, né? E nem pra tirar foto com o celular. Exatamente. Pra salvar ali, já vem com a câmera e já vem com os 2. E nada, aí eu já preocupado. E o cara não chegava. E a gente já não tinha mais o que filmar. Já tava esperando ele chegar pra fotografar e filmar ali no bolo. Já era. Ali no champanhe, jogando buquê, aquelas coisas. Que os convidados já tinham filmado todo mundo lá. E demora, daí a pouco chega o cara. Só que o pai da noiva era enorme. Maior do que eu. Ele tava muito bravo, mas muito bravo. Ele já tinha vindo me perguntar umas 3, 4 vezes. Cadê o cara? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, Tá vindo que nunca vem. Tá vindo, senhor, tá vindo. A hora que ele chegou todo pimpão. Né? Nada aconteceu. Cheguei. E ele era magrelo, ele era alto, quase da minha altura assim, mas magrelo, bem magrelo. A hora que ele chegou assim, o pai da noiva, você é o fotógrafo? Tá atrasado, hein? Mas ele deu 2 tapão no peito do meu amigo, que meu amigo foi até... Aí ele já regalou 2 olhões assim. Não, vamos lá. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Que você tá atrasado, mano. Não, é que eu saí da igreja, aí eu já fui pra festa do outro, já fiz lá e vim rapidinho pra cá. Aí eu falei assim, então, você percebeu que você apanhou, né? Você percebeu que você apanhou? Ele adiantou uma festa? É. Ele fez 2, 3 festas no dia, não foi? Não, mas tipo assim, ele adiantou, era pra ir nessa primeiro e depois na outra. Ele foi na outra primeiro, depois nessa. Que Nossa, essa parte da história eu não sabia. É. Nossa. E aí ele falou assim, cara, Aí, apanhei ó. mesmo, viu? Tá doendo muito meu peito. Aí ele ficou reclamando. A Fanny falou, ó, prestem a atenção Stephanie. no Rorô, quero saber a história. Aí ele ficou reclamando que o Tem mais, peito ó. tava doendo. Habla, o Jonathan. o Jonatas Habla Rorô, fotógrafo que fez o casamento Dos dos Flins. The Flins. Você vai deixar ele falar assim com você, Roberto? Amanhã eu pego ele. Amanhã eu O converso com ele. Jonatas é folgadão, bicho. Pode dar liberdade pra ele, não. Acho que Aí tem um mais outro aqui. casamento. Tem mais comentário ou não? Um outro casamento. Entendemos? Pera aí, Robertinho, só mais um. Você lembra desse, ô Robertinho? O Moratense Esse tá também. sem futuro, é Moratense. Esse que é o tal do Batman do futuro. Forte abraço pro morcegão. Cheiroso demais. Cheiroso demais. No outro dia ele mandou uma foto. Falou, ó, esse aqui que eu tava falando, que você viu? Eu vi o Batman lá do desenho. Bem-vindo, galera do Valeu, do valeu, Trump, tá falando aí. Noel. Tá falando do Bruce Wayne de cadeira de roda lá? Do Batman do futuro? Ele tá de Não, cadeira de é rodas? outro, Eu não lembro é se ele outro. tá. Eu acho que não, porque ele treina o mais novo Não, no ele, começo. Ele só ensina ele, mas ele tá de cadeira de roda porque o Bane quebrou a coluna dele.
Eu acho que acontece depois isso aí, hein? Não, mas não é a mesma. Eu acho que Não é é o esse que não? outra. Aí um Então, outro Robertinho. casamento, mesma coisa. Ele pegou 2 casamentos no dia. Só que a festa desse era numa chácara. E aí nós fomos pra chácara e ele ficou lá na igreja fotografando. Só que na hora dele ir pra chácara, ele não acertava o caminho. Nossa. Nessa época já tinha celular. Aí atrasava, eu já tinha filmado tudo lá também, tava esperando Mesmo ele chegar, e esquema. a noiva já tava dando pulo dessa altura, que ele não chegava. Eu falei, não, acabei de falar com ele aqui, o sinal tá ruim, mas ele tá vindo e tal, e tal. Conclusão, ele chegou muito atrasado, por quê? Era um condomínio de chácaras, ele se perdeu lá dentro. Nossa senhora. Então ele tava dentro do condomínio, Ele fazia tava perto. muito Tão tempo. perto, mas Ele tão tava- longe. Ele tava dentro do condomínio, mas fazia muito tempo, só que ele ficou rodando lá dentro e não chegava. E Gastou tudo a grana quando na não tinha o gasolina. celular, como que era pra chegar nessas festas assim, tipo, que era no meio do nada? Ah, mapinha. Opa, mapinha. Ficava é. tipo aquelas plaquinhas. Guia do 4 poste. rodas, tá ligado? Porque a gente se perde com o GPS no celular, imagina. Eu erro muito o caminho com o GPS. Então, Não, tinha Nessa mapinha. época ele não teria sobrevivido. Também não. o GPS fala assim, vira à direita, fala em cima. É, fala bem em cima. É Isso isso. é fato. Mas como é que eu jogo isso aqui agora? Também o que você fez? Você saiu? Era só apertar start. Não tá indo. Agora foi. Robertinho, 3 horas de atraso no casamento. Esse foi o recorde? Esse foi o recorde. 3 horas. Eu fui fotografar. Durante um período, no finalzinho dos anos 80, a coisa tava feia, não tava fácil para ninguém. Eu fui ser professor. De uma escola estadual, lá em Morato, Rogério Levorim. Eu dei aula há 3 anos lá. Do que? De Acho que o Mael português? falou que estudou lá, né? Português? No Dei aula episódio do Rafa. de geografia e desenho Não lembro. geométrico. Caramba. Ô, como que eu mexo da esquerda? Ou a setinha da esquerda. Nossa. Não, a setinha pode ser, acho que a qualquer lado. Qualquer uma, apertei da É, esquerda uma. pra ser melhor. Valeu. E aí, uns anos depois, né? Um casal de alunos, Foi rápido de ex-alunos, né? Que eu dei aula para eles no Levorim, eles foram casar. Sim. Então a cerimônia, eles casaram de manhã no civil e a cerimônia seria uma cerimônia religiosa evangélica na garagem da casa do noivo, né? E aí fomos lá fotografar e tal. Tava marcado para 6h30, 7 horas, 7h30 e nada de noiva chegar. Nossa. Ô, louco. E todo mundo lá. Todo mundo lá, Ah, claro. esperando. E nada. A noiva chegou, era 9 horas. Tava Ô, para louco. 6. Ela tava Ah, embriagada também ou não? Tava empregada, nenhum dos dois. Imagina essa galera morrendo de fome no Nossa. casamento. É, então. Não atacaram a Cê é comida, não? louco. Exatamente. Ela chegou, era 9 horas. A comida deram a comida antes da Aí noiva, o tá pastor, que ligado? geralmente os casamentos evangélicos, quando eu fotografava, filmava, eles eram mais demorados. Porque o pastor tinha uma mensagem Dá uma mais palavra demorada. ainda, Todo é. um Não tinha rito aquele lá. rito da igreja católica, mas Aí foi mais 2 horas. Demorava. não, ele fez rapidinho. É que ele tá com fome, você não entendeu, mano. Aquele, foi o mais demorado, Ele mas não em tinha compensação forças. foi o mais curto a cerimônia. Você quer? Não quer, tem Compensou. quem quer, então... Já era. Nossa senhora. Eu acho, tipo, tem essa parada de que a noiva tem que atrasar, não sei o que, tem toda essa... Não que tem que atrasar, não é um fato, mas tem toda essa cultura por trás que eu acho bem zoada. Desculpa Mas eu se acho que tô acabou um ofendendo pouco agora, alguém. não? Eu acho que acabou. Eu mano. acho que ainda acabou. tem. E às vezes, mano, eu acho que nem atrasa de propósito. Porque, mano, é muita coisa que a noiva faz, tá ligado? É cabelo, é maquiagem. Tá com a é- cara de que... Ô, Mariana, não sei se você tá assistindo a live aí, mas tá com a cara de que esse aqui já casou, tá? Tá sabendo legal, Não, tá beijinho sabendo. na Não, é porque, ó, testa. não, vou falar. Tá sabendo muito. Casamento. Não fotografei. Mas é porque eu sou evangélico e já participei de muito casamento. Né? Porque a galera sempre chama a igreja inteira quando tem casamento assim. Entendeu. Então, ó, tem um monte de primo aí, eu vi o casamento do Matheus, eu fui no casamento dos meus outros primos. Esse Matheus tudo. aqui? Não, e aliás, ele atrasou mais que a noiva, eu não queria falar. Ah, não, conta isso daí, pelo amor de Deus. É bem a cara dele É, fazer pior isso. que é bem a cara do Matheus. É bem a cara do Matheus. Olha lá, Dani por aqui. Um abraço, ó, amigo. Ah, salve. Você com certeza conhece a Dani. Quem comentou ali tá o Rafael Matoso, mas você vê que ela falou Dani aqui, que é a mulher dele. Dani Ela Barbosa. conhece todo mundo em Morato.
Ela estudou com todo mundo em Morato. O sobrenome da Dani é Barbosa. Dani Barbosa. Barbosa. Ah, você Barbosa. mano, Devo Aí conhecer. você deu aula pra ela. Mostra uma foto dela aqui. Devo conhecer. Já deve ter dado aula pra ela. Olha a Neca estudado. Martins. Aí, O Robertinho narrou com imagens as festas de casamento de muitos casais moratenses. Chegava em casa exausto, morrendo de fome, pois muitas vezes não dava tempo de comer, mas sempre com muitas histórias. Olha aí. Ah, que Tinha esse legal. agravante. Muitos bufês não separava a mesa? Não serviam fotógrafo. Olha. Tem louco. duas situações É. que eu vi nas Jundiaí tem histórias. vários assim. Os É, bufês não servem geralmente fotógrafo. Não separa a mesa do fotógrafo? Não, tem Pô, vários. mas- Não, mas a noiva não tem que pedir nesses casos algo... Ah, se a noiva... o Pô, certo é seria legal, ver, né? se os noivos veem isso. Às falar, vezes não né? dava tempo de comer mesmo. Às vezes a pauleira era... Tem duas situações que envolvem comida que eu vi nas suas histórias, que uma é primeiro, que é a Tupperware, que eu vou mencionar a Tupperware pós-festa, que acho que você vai lembrar, e os lanches deliciosos. Lanches deliciosos. Lanches deliciosos. grandes e deliciosos. Que é isso? Que vocês foram no mercado, algo assim. Ah, sim. Esse também foi um casamento que Não atrasou. sei se você quer mencionar essas duas histórias, começar por uma, Não, por de outra. Itapoeira eu não sei se tem uma específica assim, eu não me lembro. Que Mas roubo. eu lembro que eu fotografei muito aniversário de criança, adolescente e tal. E assim, as pessoas queriam mostrar o carinho, né? Pra com a gente assim, elas davam um bolo, leva pra casa, você é casado, leva pra casa, leva pra sua mulher. E eu fui em uma que a mulher fez um Tupperware enorme, encheu de bolo Isso que é e eu bom, tive que levar pra casa aquilo. Isso que é bom, mano. Isso que é bom. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. O casamento é bom pra comer, gente. Tem que sair de bucho É cheio. lógico. Ou daquele jeitão também, pra quem prefere. E durante um bom tempo da minha vida, eu fiquei sem comer bolo. Porque eu enjoei de bolo. De tanto Eu enjoei. De tanto Eu de tinha casamento. nojo de Todo bolo. final de semana, imagina. É complicado. Então era sempre um pedacinho, uma coisinha, Pouquinho. principalmente aniversário. Então a hora que eu ia em algum lugar, às vezes ia festa de parente, alguma coisa, amigo, que tinha bolo, eu já saía de perto. sonhava Pra tinha nem pesadelo oferecer, com É, bolo. até hoje eu não sou muito fã de doce, não sou muito fã de bolo não. Eu tenho meio aversão por conta disso. Uhum. E o do lanche foi o seguinte, nós fomos fotografar um casamento, eu sempre falo nós, porque eu sempre levava ajudante e tal, né? E nós fomos fotografar um casamento em Caieiras. E era uma chácara que ela fica em frente a um supermercado. E chegamos lá, tudo pronto, tudo certinho e tal. A noiva chegou de carro, só que ela não queria descer do carro, porque a mãe dela passou mal. A mãe dela passou mal, não sei se foi na ida ou se foi antes de sair de casa, e a noiva estava se trocando em outro local. E a noiva falou, enquanto minha mãe não chegar, eu não saio do carro para casar. Meu amigo. Aí ficamos esperando, né? E levaram a mãe dela para o hospital, que ela passou mal realmente. Nossa. Desmaiou, sei lá, teve problema no coração, levaram a mãe dela para o hospital. E ficou todo mundo esperando. E ela no carro, ela falou, não saio para casar enquanto minha mãe não estiver aqui. Ficamos lá esperando, esperando, e nada Não da fala que mulher essa chegar. senhora faleceu não, pelo amor de Deus. Aí, não, Não fala. aí demorou, não fala. aí demorou umas 2h30 e tal. A mãe chegou, o casamento. Ah, legal, rolou. legal. Aí foi aquele caso, todo mundo morrendo de fome, a hora que acabou o casamento, atacaram. É, mano, é assim que funciona. Sobrou um palito. O que nós fizemos? Em frente tinha um supermercado que tinha uma lanchonete. Fomos comer na lanchonete. Caraca, o maior casamentão cheio de Não comida. teve jeito. Aí nós fomos lá, comemos um lanche e voltamos pra terminar o casamento. Ah, não foi no final então, né? Ô, louco. Teve que dar um jeito. Não, na hora que os noivos vão comer, os Beleza. fotógrafos descansam, pô. Teve um aniversário que nós fizemos em Jundiaí. Eu fui fotografar, um amigo meu foi filmar. E o buffet era muito chato. Muito chato. Por que muito chato? Porque assim, montaram a mesa lá e tal. Então eu tava Eu tava filmando, você fez assim. É, você tava filmando. Agora assim. Eu tava fotografando e meu amigo filmando. E teve um momento que nós paramos em frente à mesa do bolo, assim, a festa rolando e tal. Aí a moça do buffet veio e falou assim, escuta, não dá pra vocês ficarem mais do lado? Porque vocês estão bem na frente do bolo, atrapalha a visão das pessoas. Oxi. Ué? Pra que vai ficar vendo bolo? A pessoa vem ver aqui. Entendi também. Ah, tá bom, né? Normal, ficamos do lado assim. E do lado tinha um balcão que dava pra cozinha.
Nós fomos lá, encostamos do lado, tal, né? Aí o garçom passava pra lá, passava pra cá, e a gente de boa, né? Aí, a hora que o garçom passou, eu pedi uma água pra ele, né? Ele passou, eu falei, dá pra você arrumar uma água? Ele falou, na volta eu arrumo. A moça viu eu pedindo. Aí ela veio, ela falou assim, olha, eu vou pedir pra vocês não ficarem aqui, porque aqui é a passagem dos garçons, né? Que mulher, hein, meu? É chato, E a hein? gente não serve se não for na mesa. Então não adianta pedir aqui que eles não vão servir. Ah, Inconveniente. tá bom. Eu vou comer aonde? Saímos, não, nós saímos, ficamos na porta do lado de fora, esperando, né? Cantar o parabéns e tudo mais. Acabou a festa. Fomos comer no Habib's. E ela não serviu a gente. Uma água. É, uma água. Uma água, ela não serviu. Ah, eu- se eu sou assim, eu já falo com os noivos. Falei assim, Não, eu ia aquela moça falar- ali falou que eu não com o noivo, posso porque era o comer. aniversário, né, no caso. Era aniversário. Não, eu Eu ia falei, ter falado com os então, contratantes. eu Eu ia também. falar, pelo amor de Deus, cara, desse jeito não dá pra trabalhar. Não dá pra... Ó, eu cobraria o valor a mais da esfirra. Eu faria Ó, isso. 20 conto aqui da verdade, comida. eu pensei nisso. É, então. O Robertinho é muito da paz, você é muito O pacífico. Robertinho é né? muito É só- pacífico. Eu já Mas eu teria tenho o arrumado endereço desse treta. casal ainda. Aí, ó, anota aí, anota aí. Vou anotar, eu vou mandar um e-mail pra eles. R$12, por favor. Agora tem Pix. É mais bem fácil agora, facilitado. então. Tem toda a inflação. Nem Mais da... fácil de cobrar e de... Ô, Martinho, você tá tomando água no copinho? Tem a caneca aí pra você. cara. Ô, a gente também não ofereceu, né? Não tem água aí? Ah, essa caneca é meio palmeirense. Você não é palmeirense? Eu Tem sou um trauma, né? paulino. Ultimamente- Memórias recentes, tá ligado? Teve um essa não foi atropelo. uma boa semana pra nós, não. Eu acho que Ele vai pro copo. coisa verde assim não é bom a gente misturar. Ô, louco, mas a tampa da jarra é verde. É, ó. Não, nós mas temos- Tudo bem. Tá, só de passagem. Temos alguns comentários, Ana, Opa, pode coloca soltar, por Bastante favor. até. Rafael Matoso, acho que foi a Dani, comentou. Sei bem o que os fotógrafos passam nas cerimônias religiosas. As cristãs, posso afirmar, são longas. Misericórdia. 3 exclamações. Misericórdia RS. Não, muito longo, é E muito tá longo, vendendo cara. no final. Na época que eu filmava, Já deve ter fotografado a igreja quadrangular do vice-prefeito Hildo. Eu também, também, provavelmente. Dani, já fui membro de lá. já fotografei lá também. A minha igreja é bem legal. Tem pra que mostrar a foto fotografar, dela, bem, se bem joga aí enquanto iluminada. isso. Mas na época que eu filmava, eu que fui filmar um casamento evangélico em Perus, né, no bairro de São Paulo. E, como eu falei, eu sempre levava fitas a mais e tal, né? E só a cerimônia do casamento, eu gastei uma fita, 2 horas. Nossa. Ô, louco. Só a cerimônia Meu do casamento. Ô, 2 louco. horas. Não, é- Contadinho. Tem tanta coisa assim pra falar mesmo? Não, o pastor dá a palavra lá Tem e gente que se empolga. Tem desemboca gente o vaso, é. Uma série da Aí Netflix. dá que se uma- empolga, e vai embora. maratonar O meu a primo, cerimônia. quando casou, ele falou assim, ele deu, estipulou-se a 10 minutinhos. Foi tipo Legal, é, gostei. É, então. Quando eu fui no da Tereza e do Marcos, cara, não foi um. Foi um cerimonialista, sabe? Que a gente até apelidou ele de padre. Eu Ele gosto não é padre. bastante. Você já conheceu essa jovem aqui lá na igreja do Hilton? É na É a igreja. Dani Barbosa. Dani Barbosa. sem óculos, não tô vendo nem seu celular. Mas... Mas conheci. Fala que conheceu. eu lembrei sim, brincadeira, lembrei sim. Lembro sim dela. Conheci sim. Você já deve ter dado aula pra ela, ou estudado com ela de alguma maneira. Pode ser. Que ela já estudou com muita gente morada. Ou até já ter filmado já. É. Ana, tem mais comentários? Eric Bonvicini, salve! É nada que eu. Abraço pra vocês. O cara no que arrumou shopping esse e controle pro aqui, Roberto. tá? Olha aí, ó. Muito obrigado. Ele levou, viu? ele cortou os fios, ligou de Mano, novo e o deu Eric mega faz certo. muitas o Eric coisas. Muito obrigado, porque esses meninos aqui quebram todos os Não, controles. quebra o controle aqui. É o MacGyver da prefeitura. Não, Ele ele é. faz muitas Ele coisas, realmente é faz louco. tudo. É o MacGyver lá, o Em, professor em Pardal. todas as secretarias, né? Ele sabe fazer alguma coisa. Ele tem Professor braços Pardal. em todo lugar. Ele tem braço em todo lugar. Tem. Que isso? Ana, finalizou? Ou tem... Beleza, Temos obrigado. mais? Bom, Robertinho, caindo nesse assunto dos bolos, tem 2 histórias também, que uma envolve um pulo e uma janela, e uma mesa que quase colapsou, Uma mesa colapsou.
E uma outra que uma queda de energia houve suspeitas de um possível culpado de um crime. Ô, Robertinho, onde você tá indo, cara? mano. Calma que ele vai explicar. Ei, Robertinho. Tem prova. Você tá em muitos lugares aí que aconteceu alguma Caraca, coisa. É muita história, tipo, vamos fazer um seriado aí, porque tem várias histórias, né? Inclusive, você ó. vai contar essas histórias, É. né? Então, Tem que ter o livro, eu Robertinho. também nunca tive a curiosidade de anotar, né, essas histórias. Mas aí, depois de um certo tempo, eu pensei, eu falei assim, puxa vida, eu podia escrever um livro, alguma coisa assim, com Ia ser essas muito legal. histórias, né? Com histórias engraçadas, curiosas, sei lá. E aí eu comecei a anotar. Então, depois de um bom tempo, assim, eu comecei. Então, muitas eu esqueci, muitas, né? Mas eu consegui anotar, assim, por baixo umas 100. Já dá pra fazer um livro, não dá já não? Já dá pra um já dá livro. pra Já dá fazer. pra 100 histórias de um casamento. Ô, louco. Que é umas algumas 10 páginas cada um aí. engraçadas, Dá pra fazer 2 livros, Não, se for sim. parar pra pensar, né? Então, assim, é legal, porque eu trabalhei durante muito tempo num ambiente legal, onde a gente Mesmo com as participava de dificuldades. alegria, né? Uhum. Casamento é um momento de alegria, com algumas exceções, Isso que eu ia falar. né? Algumas exceções assim e tal, mas então era muito gostoso, apesar de você não participar diretamente, fazer parte da família e tal, né? Mas era gostoso registrar aquilo, né? E depois fazer um álbum daquilo e tal. Então eu me sinto privilegiado de trabalhar com coisa que eu sempre gostei e que sempre me deu alegria, que me mostrou alegria, né? E essa do bolo, eu fui fotografar um casamento em Morato. Antigamente não tinha salão de festa. Salão de festa geralmente era a garagem, quando a garagem era grande, ou a casa. Justo. Não importa o tamanho da casa, se era grande ou pequena. Tinha que caber todo mundo. Vocês Tinha preferiam lugar grande ou pequeno? Ah, grande. É mais fácil? Ah, espaço. Tinha casa que a gente ia que não tinha condição de se passar de um cômodo pro outro. Eu ia falar que, tipo, Não com o dava. lugar menor, acho que seria mais fácil pra filmar. Você andaria pouco, mas Grava agora ali ele 2, falando 3 isso, minutos e já Não, era. mas não tinha como. Aí você fica com a filmadora assim. Na só cara da galera, só tá ligado? pegava É. O olho da close só das pessoas. Mas esse eu fui fotografar, lá em Morato também. E o bolo tava num quarto, era um bolo enorme assim, né? Antigamente faziam uns bolos enormes assim, não sei como é que eles entravam com aquilo nas casas. Nem tinha andar, né? O bolo era grande. Inclusive, Era... a Isa comentou esses dias, pô, podia voltar o bolo de plano de aniversário grande, né? Porque, ô, chega a ter uns Hoje em dia pedacinhos É que tá assim, caro, né? mano. É que tá caro Pô, o bolo, mano. Ô, tem uma na Parece um frente. chapéu, né? 400 conto. Então. Ô, tem umas fotos minhas na frente, tipo assim, eu pequenininho aqui, mano, bolo desse Bolão. tamanho, e era um campo de futebol, tipo Corinthians contra Palmeiras, sabe? Meu, era tão grande que deu pra fazer um campo aquilo ali, tá ligado? Então, mano. Aí Tem que todo contar mundo isso. comia e o que sobrava punha no Tupperware. Ah, aí, ó, viu? E dava pro fotógrafo. É por isso que você não come mais no Eu enjoei. Aí tamo lá fotografando a festa e tal, e eu tava no ambiente lá que tava o bolo, no quarto. Só que a festa tava rolando lá, tinha um som no quintal, Olha o tal, perigo. né? O pessoal na cozinha, o noivo e a noiva estavam pra lá e pra cá e tal. Saiu uma briga no quintal. Vixe. Legal. Uma briga mesmo. De porrada mesmo, Porrada mesmo. Saiu uma briga, saiu uma confusão. Aí já correram fechar a porta. Aí quem tava dentro não saía, quem tava fora não Não entrava. Aí o cara foi tentar pular a janela pra ir ajudar na briga, só que ele bateu o joelho, sei lá, ele caiu pra trás e o bolo tava ali. Ah, Aí já empurrou a mesa do bolo, foi um forfé. E ele não conseguiu sair, e aí aquela confusão, aquela briga e tal. Enfim, a festa praticamente acabou, né? Só que o pessoal que tinha brigado, eles ficaram esperando na rua pra pegar o pessoal que continuou na festa. Aí eu falei, puta, como é que eu vou embora agora, né? vou apanhar no Como é que você meio. vai Ou eu explicar aqui? saio e entro na briga, ou eu fico aqui esperando. Não, mas Tem que acabou. escolher um lado. Aí tava eu e o ajudante lá, e o casamento acabou, já era, né? E aí ficou aquele clima, o pessoal na rua esperando o pessoal da casa, né? Aí tinha um rapaz que eu conhecia lá, que é bombeiro. Aí eu falei com ele, né? Eu falei assim, pô, você não dá carona pra gente até lá na estação, no centro e tal, né? Ele falou, vamos, dou sim, mas você ajuda na gasolina? Pô, dá 2 quilômetros, a gente tava no centro, velho. O cara pediu ajuda pra gasolina. E era barata a gasolina. Gasolina naquela era época, né? 10 centavos Era naquela época. barato.
Comparação. Falei, ajudo. Quanto que 50 é? centavos, 10 litros. Não, eu acho que naquele momento, isso foi na década... Foi 90. Foi na década de 90. Começo da década de 90. Acho que naquele momento, aquele cara inventou o Uber. Cara, Foi ele que falou, tive uma ideia. Eu vou ter uma ideia, eu vou cobrar. esse cara... E aí, Muito à nós frente do saímos seu com tempo. ele era fortão, bombeiro, né? Um cara musculoso, fortão. Você já ganhou uma proteção Nós, ainda, né? nós saímos com ele. Você né? pagou pela proteção, Não foi pela gasolina. Não foi a gasolina, isso mesmo. Eu paguei a gasolina porque estava incluso. Na proteção. Aí ele levou a gente, deixou a gente no centro lá e a gente se virou. Mas foi Esse complicado. dia foi tenso. Aí teve um outro também que eu fui fotografar e um amigo foi filmar. E estamos lá na casa e tal. Armaram uma barraca pro lado de fora assim, uma lona e aquele negócio e tal. E gente pra lá, pra cá. E a gente tava num ambiente também onde tava o bolo, era aniversário. Aham. E aquele bolo enorme, né? Azul, assim. Tem que ter um bolo. Aquele Sempre chantilly tem que ter um azul bolo. na beirada, assim, aquele negócio, né? Chantilly. Escorrendo, chantilly Bonito assim, pra caramba. E tal, né? E tamo ali. Dali a pouco começou a chover. Um temporal, aquela lona voava assim, parecia Meu pipa amigo. gigante e tal. E puf! Acabou a energia. Acabou a energia e todo mundo lá dentro, gritando, não sei o quê. Só acendia isqueiro, não tinha celular. Não tinha celular na época. Eu só acendia isqueiro e tal. Mas foi assim, A 2 vela. minutos, voltou a energia. Legal. Voltou a energia. A mãe da criança olhou pro bolo e falou: alguém bateu no bolo! Tinha um buraco no bolo assim. Que isso? Os caras apagou a luz pra roubar o bolo, mano. Não, a luz foi embora mesmo, né? Aí aquela confusão, não sei o que, e a mãe do aniversariante louca da vida. A hora que eu olho o meu amigo que tava filmando, o braço dele tudo. O cara enfiou o cotovelo no bolo. O cara enfiou o cotovelo no bolo. Meu, fica do lado, fica do lado. Se a mulher. Escolhe o braço aí. Se a mulher te ver, meu amigo, você tá morto. Mas ela descobriu? Ela... Não, ele foi ficando de lado. Ele comeu, tá ligado? Aí foi limpando e tal. Eu não ia aguentar. Eu ia dar risada toda hora que eu vi esse cara, tá ligado? Se ela descobriu, ela não falou nada. Ela foi. Né? Mas na hora que ela viu que tinha zoado o bolo, ela ficou muito brava. Acharam que tinha roubado o bolo. Fizeram uma cratera no bolo. O buraco do calado no bolo. É O mais engraçado é que o cara enfiou o cotovelo no bolo e não sentiu. Foi de boa. Caraca, mano. Nossa, ele fingiu Era que só não chantilly sentiu. aquele A bolo. hora que apagou a luz, acho que deu tanto medo, meu. Meu Eu tô Deus do chorando, mano. Eu tô Se fosse um prego, ele não ia sentir. céu. Ana, pode colocar os comentários, por Olha, favor. olha, ó. Tô falando. Olha aí. Ó. Esse eu duvido você conseguir deixar de pé. É na... Ó, É que ele já tá virado E pra aí? frente. Ah, tá, que ele já tá na posição. É. Aí. o Rafa mandou, não sei se é o Rafa ou a Dani. Agora sou Não, eu. agora é o Rafa. Pesadelo do... Ah, agora sou eu, entendi. Ah. Agora sou eu. Pesadelo do fotógrafo moderno é todo mundo pedir pra ver as fotos fotos nas das câmeras câmeras. digitais. Então, antigamente, era assim: se eu ganhasse R$1 cada vez que uma pessoa pedisse pra mim, tira uma foto minha, eu ganhava muito mais dinheiro com essas pessoas do que com os casais, fazendo álbum, aquela coisa toda. Porque em todo casamento que a gente ia, a primeira coisa que a pessoa olhava era o fotógrafo. Tira uma foto minha, tira uma foto Ainda minha. mais no começo, eu imagino, né? Tipo, da câmera digital e tal. Não, isso não era digital, não. Isso Ah, era câmera antes de ainda? filme. É. Só que o que a gente fazia? A câmera de filme tinha todo um outro mecanismo, né? A câmera era separada do flash. Então, Uhum. você podia colocar o flash em cima da câmera, ou você podia usar ele na mão para dar um efeito de luz, uma sombra, né? Rebater ele e tal. Ele dava mais opções. Então, quando a pessoa vinha e insistia muito que queria que você fotografasse, a gente apontava a câmera, apertava um disparador que tinha no flash e só disparava a luz. E fingir. Ah, E boa. puf, tirei uma foto da pessoa. Ela ia procurar aquela foto depois? Nunca. Não. Nunca. Então, para todos os efeitos, ela tinha sido fotografada. Sim. E um abraço, bati o flash. Com a digital, o negócio já ficou diferente. Já te Aí é um complicou, né? problema. É.
tira uma foto minha, aí você não tem como bater o flash, porque ele já tá na Sim. câmera, né? Já tá embutido ali. Aí você tem que bater a foto. E a pessoa pode vir. Ela vai Você pedir pode pra apagar ver. depois. Nossa, o display tá queimado. Fica com o dedo lá no negócio do olho lá, ele mostra que tá na tela preta assim. Tá ó. preta e não o display saiu tá queimado, é. E como é que você tá fotografando os noivos? É que você tá olhando pelo. Você tá olhando pelo. aqui, o pai tem a visão, né? Eu tô E dando aí jeito. aqui. agora tem esse agravante. A pessoa fala, tira uma foto minha, você não, né? Fica sem jeito de falar não. Aí você vai e bate, deixa eu ver se ficou boa. Aí, morreu. Aí você tem que mostrar, Não né? tem- Aí, ficou legal. Ah, legal, tá bom. Ah, obrigado. Você vai apaga. querer? Você vai pagar por ela? E aí? Vai ficar por isso mesmo? E aí? E É. aí? Bom, aqueles caras que vieram pedir pra tirar foto comigo lá em Morato, aquela vez, foi um dos primeiros dias. Eu na rua com a câmera, veio dois caras. Ah, já do tirei nada. muita foto de. Ô, tirou uma foto minha aí, tirou uma foto Do minha. nada assim? Do nada. É. E tirei. Aí ele começou a me falar que ele era funkeiro, que ele era MC, contou toda a história da vida dele. Ah, igual o tá? dia que a gente foi Eu filmar. mandei a foto pra ele, inclusive. Você mandou? Mandei pelo Facebook. Caraca, você Mandei. mandou. Bravo. Tá vendo? Se você tivesse ganho R$1, você já tinha ganho Então, R$2 aquele dia. olha só, olha só. Ó, agora o tempo tá um pouco apertado, a gente vai ter que ir pro ping-pong. Mas já? A Ana me falou, não agora, mas é que a Ana me falou que tem vários comentários, o Erickson mostrou boa. agora Mano, também. tem muito comentário mesmo. Então deixa, bota vamos, comentário. vamos fazer o seguinte, a gente coloca o comentário, vamos dar uma comentada rápida, porque Ah. tem mais duas histórias que eu quero falar, quer que é a comentar? do carro e dos noivos de... que a mãe era a dama de honra, que eu acho legal encerrar com ela, e a do carro, Não faz os dois juntos. que os carros parecidos, os carros iguais, Putz, essa também foi... são duas legais. Essa foi um Então clássico. vamos soltar os Robertinho. comentátários e comentar, fazer um comentário Você rápido, vai ter se que possível. realmente escrever um livro, cara. Vai, mano, É. vai. Bom, Jamil Neto, senhor Roberto, Ah. ou querido senhor Gandalf. Gandalf. Nós te amamos muito. Obrigado por ser o técnico do Pisa Fofo FC. Que Pisa isso? fofo? Pisa fofo? Como assim, Pisa Roberto? Fofo Eu FC. tenho um time que meu filho joga lá e o Jamil é um dos integrantes do time lá. Ah, Sensacional. É um Jamil, fanfarrão. muito obrigado Técnico pela presença. Olha lá. Pisa fofa. olha a galera. Ô, Mr. Bira, o Mr. Bira. Os caras vão 24. zoar comigo agora. Pisa fofo. Pisa Agora- Fofo FC, muito obrigado pela presença, Bira e Jamil. Pode soltar o próximo ano, por favor. Paula Silva Rorô, além de jornalista, fotógrafo e professor, já foi empreendedor. Pede É. pra ele contar curiosidades da época da videolocadora. verdade. Dessa vez, infelizmente, acho que vem numa não próxima. vai dar tempo. Ele veio boa. Só Vai pra ter o segundo videolocadora. episódio. Pra videolocadora. É. Só pra Exato. videolocadora. Solta, por favor, mais um, Ana. Emoel sempre ouviu o povo falando mal de Morato, dizendo que não tinha mercado pra videomakers. Muito louco sua história, Robertinho. Aí, ó. Não, sempre Realmente. teve sim. Ele sabe falar sério também, É, Well, tá? Sabe? O Robertinho que fundou o videomaking em Morato. Eu também filho. acho. E a imprensa e tudo que você imaginar. Não, lá graças a Deus sempre teve mercado sim, pra fotografia e Olha aí, Manuel. filmagem sempre foi Você já legal. pode voltar a Não posso trabalhar. reclamar. Já pode voltar atrás. Caramba! Foi mal, irmão. Foi mal. Jogou na Solta cara o que tá próximo, por desempregado, favor, mano. Convença. Me convença disso. Ah. Jamil Neto, mandem um abraço para os jogadores do Olha o nome dos Pisa caras. Fofo. Barata, Frodo, Ney e Santana. Um grande Eles abraço. estão jogando RPG. Agora? Eles estão assistindo, mas eles estão jogando RPG. Estão jogando? Eu tô ligado, eu tô ligado nesse trio aí. RPG de mesa eles estão jogando? É. Da Ah, os hora, caras, da- mano. É, pra vocês que curtem RPG, Esse tivemos episódios com jogadores de RPG, Conclave, que é um Verdade. grupo que joga RPG aqui em Jundiaí. Depois deem uma olhada. Pode continuar, por favor. O Jamil é instrutor de RPG, é jogador. Da hora e tem crescido muito, Ele né? é. Rafa, ótimo bate-papo, sempre bom receber bons profissionais do audiovisual. Eventos sempre rendem boas histórias. Não, tem muita Realmente. história mesmo. E Morato sempre rende boas histórias, né, na Sim, verdade. acho, assim, a gravação às vezes não pode ficar tão boa. Mas fazer tudo aquilo ali foi muito legal uma de alguma história maneira, muito da hora. sabe? Tipo, sempre tem umas histórias. Com certeza. Tem mais, Ana? Jamil, conte a história da gordura. Que isso? Da gordura roxa? Eu Pode, acho Robertinho? Gordura roxa? Nem ele lembra, acha? Não, aquele amigo, o Marcelo, que foi lá. Sim, Sim, a sim. Marcela. Ele, quando eu tinha locadora e ao mesmo tempo ali eu contactava clientes para fotografar casamento, filmar e tal, né? Então o Marcelo estava sempre ali com a gente, amigo há muitos anos. E às vezes estava no frio de rachar o coco. E ele chegava de bermuda lá, chegava de camiseta.
Marcelo, você não sente frio? Não, eu tenho gordura roxa. Quem tem gordura roxa não sente frio. Gordura roxa? É, eu não sei onde O que é gordura roxa? Acho que é gordura E o grossa. pouco que eu conheci dele, roxa. é bem a cara dele falar isso, sabe? Tipo, Gordura roxa. Não, a Neca, minha esposa, tá aí, ela pode confirmar. Ele falava, até hoje ele fala que ele tem gordura roxa. Gordura roxa. Não sei Vocês onde nunca ele- perguntaram, tipo... Não, eu perguntei, ele falou ele que ele fala. leu, que ele estudou, que Ele viu estudou. que tem pessoas que têm gordura roxa que não sentem tanto frio quanto as outras pessoas. Tá explicado, É então. o Erickson, tá o Erickson tem explicado. gordura roxa. O Erickson tem gordura E roxa. o Eric também, da prefeitura, os dois. Ana, pode soltar mais um, por favor? Tem mais 3. Senhor Gandalf é o apelido do Senhor Roberto no Pisa Fofo FC. O filho dele é o Frodo. Então, eu fiquei sabendo que o seu apelido era Frodo, na verdade. Não, eu sou o Sr. Gandalf, Ah, o pai tá. do Frodo. Dani, preciso saber o nome da locadora. Qual o nome da locadora? Videolocadora Roberto, era ali do lado da loja 100, perto do Bem, não sei, não. supermercado Federzone. Boa. Feders. Olha fazendo propaganda aqui. É, isso fez de duas lojas. Duas lojas. Desculpa, não entendi. Beleza, tem mais quantos? Desculpa? Tem mais bastante. Pode soltar os 3, a gente já É. comenta e já entrar na... Pisa de Fofo novo. UFC versus Aula FC, dia 19 do 11. Olha, os caras já... Bravo, ó, já gostei Ó o da jabá, ó o jabá. Já gostei, já gostei. Ó o Aí jabá, sim, ó lá, da ó. hora. Ó. Onde que é esse estágio aí? Gire Ela é 4. Morato? Salve, Gi! Ah, Robertinho treinou os melhores Giovana. fotógrafos. Vulgo Olha aí. É, ela tá assim já, ela começou a fotografar agora. filho, Não, a Giovana tá esquece. empolgada, eu vou treinar ela, vou ensinar ela, ela vai ser Jonathan Alves, não encerra não, a gente ficaria horas ouvindo o Robertinho. Concordo, Jonathan. Em O problema é que a breve, gente tem. concordo. Ah, não me irrita, vai fechar Jonathan. a É, Jonathan, não não irrita, me não irrita, começa, vai. Irrita, pelo amor de Jonathan, Deus. vai. Acabou, né? Tem mais? Beleza, então as duas histórias. Pode começar com a do carro, por favor. E depois da mãe dama de honra pra gente A ir pro do ping-pong. carro foi o seguinte, na época que eu filmava também, o meu amigo que fotografava, né, o Valmir, ele arrumou um aniversário pra gente fazer em São Paulo. E na época ele tinha um carro, um Tempra azul, aquele azul cobalto, né? Azul bem Bonito. bem forte assim. E aí fomos eu, ele e o meu ajudante, o Peri. E nós chegamos no local onde ia ser o aniversário, né, na frente do buffet. Era um casarão, assim, uma casa velha, uma casa antiga, que eles adaptaram um buffet, né? E nós chegamos na frente e não tinha onde parar o carro. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, eu vou parar aqui, vocês descem, peguem o equipamento e tal, e vão pro buffet. E aí eu vou parar o carro ali perto da padaria. Logo na esquina, assim, tinha uma padaria, né? Ah, beleza. Pegamos ali as coisas, sacola e tal, descemos, fomos pro buffet. Ele foi parar o carro, tá, entramos, fomos arrumando as coisas lá, ligando iluminação e tal, ele chegou e tal. Beleza. Aí, durante a festa lá, eu não lembro o que ele deu falta de alguma coisa, acabou o filme, alguma coisa, e ele pediu pro nosso ajudante, pro Peri, ir no carro e pegar o que ele precisava, que estava no porta-mala, e deu a chave do carro. Aonde está o carro? Ah, perto da padaria. O menino foi lá e tá. Aí passou uns 10 minutos, ele volta. Branco, pálido, Roubaram. o olho desse tamanho, assim, assustado. Ô, Valmir, o que foi, Peri? Ô, tem uns caras na frente aí que estão querendo me bater. Ué, por quê? Porque eles estavam falando que eu tava mexendo no carro deles. Aí nós saímos pra ver, né? Os caras não entraram no buffet, eles ficaram na porta ali. Aí nós saímos. Aí o que aconteceu tal? Ele falou assim: não, o menino aí tava mexendo no meu carro. Nós pegamos ele tentando abrir meu carro ali em frente à padaria. Abrir seu carro? É. A gente tava na padaria lá e o cara chegou na maior lá tentando abrir meu carro. Aí intimamos ele falou que estava trabalhando com vocês. Aí vieram me ver se é verdade. Eu falei, não, é verdade, ele tá trabalhando com a gente e tal. Aí ele falou assim, não, pô, ele foi lá no meu carro para pegar o meu equipamento lá. Ele falou, não, ele tava abrindo o meu carro. Vamos resolver isso aí. Onde é que tá o seu carro? Tá ali. E o seu? Tá lá na frente. O cara tinha um Tempra azul igualzinho. O ajudante foi em frente à padaria, viu um Tempra, o que ele fez? Tentou abrir. Não era do... Ainda bem que não abriu, porque às Querendo vezes pegar o abre cara uma no chave. burro. Já. Se fosse Fiat, abria. Se fosse o Fusca do Rafa, ia abrir com certeza. Os caras viram ele tentando abrir queriam Foram socar pra ele. cima, com certeza, sem Queriam socar dúvida ele. nenhuma. Nossa, mas ele tremia, coitado. Mas ele Coitado. tremia. Aí, esclarecido o assunto e tal, beleza. Resolvido. Resolvido. Aí nesse mesmo aniversário, deixa eu contar. Como eu falei, era um sobrado, uma casa antiga, né, lá em São Paulo e tal.
E a mãe da menina que estava fazendo aniversário subiu para arrumar a menina. E a hora que ela desceu, eu não sei o que aconteceu, que ela discutiu com o pai da menina. Os dois quebraram o pau num cantinho lá e eu fiquei ligado, né? E eles vieram para cantar o parabéns. Só que aí a menina começou a chorar. A menina tinha uns 5 anos e ela começou a chorar. E na hora do parabéns, a mãe segurou a menina no colo e ela não queria olhar para frente. Ela só ficava olhando para trás e chorando, porque o pai e a mãe brigaram, né? E eu fui lá e falei, vamos esperar um pouquinho, deixa ela se acalmar, tal. Não, vamos cantar o parabéns agora. Parabéns pra você. E a menina de costa. Cada foto ótima, né? Não, Foto e boa. a filmagem e a foto. A menina saiu de costas na hora do parabéns, porque os pais brigaram. Sensacional. Você deu a ideia pra ajeitar ainda, né? O pessoal não... Não, a gente não sempre aceitou. procura- Irredutível. E essa do... E reclamaram das fotos depois. Certeza, faltava. certeza. 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 Ó, que ela não sabe tirar foto, pelo amor de Deus. E essa da mãe da noiva foi lá em Morato também. Foi numa igreja evangélica. Uma senhora já, ela era viúva, ela tinha 60 e poucos anos, né? Ia descasar novamente, né? O marido, o futuro marido também tinha um pouquinho mais e tal. E na hora do casamento, ela entrou, o noivo entrou, a noiva entrou, os padrinhos, aquela coisa, a cerimônia. Aí durante a cerimônia, na hora de colocar a aliança, o pastor chamou a dama de honra para entrar, né? E eles tinham todos combinados que ia ser uma sobrinha da noiva, né? Que estava casando. Até ela foi arrumadinha, tudo mais. Só que era só para enganar a noiva. Na verdade, quem entrou com as alianças foi a mãe da noiva, que tinha 80 e tantos anos. E assim, uma senhora muito bem disposta, muito bem humorada, tudo. E ela que entrou segurando a aliança. Nossa, aquilo foi uma emoção que todo mundo chorou, até o pastor chorou. A noiva chorou, o fotógrafo chorou, enfim. É diferente, né? Tipo, pela Diferente, idade só dos noivos e também pela dama de honra. Sensacional. Então foi bem legal. Um momento emocionante mesmo, né? Bem legal. Da hora. Acho que temos alguns comentários, dá tempo de soltar pra gente... Tem uns aqui que não pode ir, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver, peraí. Só pode ser do Pisa Fofo. Então... Só pode ser do Pisa Fofo. Não, o João Vitor aqui. O João Vitor ele fez um comentário Erickson... que não dá, pô. Não dá pra colocar. O João Vitor é meu filho, E o desculpem. de baixo desse também não dá. Deixa eu ver, Desculpem, peraí. essa parte Pode da ser. educação Solta dele o da não fui Dani, eu então, que... por favor. O que estão falando da G Magazine não dá também. Não, Então não é do João Vitor, porque ele não... A Dani falou que foi Foi cliente outro. da videolocadora. aí, ó, a Dani Roberto. conhece tudo, filho de Morato, não tem como. Os outros, infelizmente, galera, no Não, tem momento, o horário não permite. Tem um aqui. Caraca, os caras conseguiram escrever Sr. Gandalf. Ah, não, mas tem um bom do João Vitor aqui, ó. Você poderia falar You shall not pass, que é o que o Gandalf fala na hora que ele bate o cajado. You shall... Eu não sei You falar shall- isso, não. Olha lá. O João Aí, ó. Vitor, ó. Olha lá, o Jovi. Era pra ele estar aqui, inclusive. You shall também. not verdade. pass! É que ele Toma. tá... aqui. You shall not pass! Bate na ponte aí, ó. Clipa isso. Não, não bate na mesa, não. Dá medo de derrubar as coisas aqui. Clipa isso, alguém, por favor. Por favor. Ah, alguém da prefeitura. Ah, o Jonathan já deve estar, se ele estiver assistindo ainda, esquece. Tá, põe a Ana falou que tem mais Tem dois mais? pra colocar. Pode Tem, colocar, tem. por Dá favor. pra colocar? Gire 4. A Gire 4 mudou de foto Mudou só pra a foto aparecer, ali, você é. viu? Ah, você viu? Não vem, Ah, gente, não vem percebeu. querer me criticar agora, não, ó. Rafael é que é da péssimo no época pinball. Passa pro Robertinho, que é da época dele. Eu acho que você não viu o Robertinho jogando. Não, eu sou da época que a gente jogava assim. E é uma coincidência, né? O João Vitor falou, depois a Giovana falou. Coincidência, né? Ah, é verdade, hein? Eu achei legal essa coincidência aí. Eu achei maneiro. Emoel, Robertinho, como você editava as A fotos gente tem na tempo sua pra isso? época? Você editava? Tinha algo específico? Quando eu era na época do Ô, filme... Ana, se quiser colocar só a gente, tirar o game. Você atrapalhou. Valeu. Quando Foi era mal, na Robertinho. época dos filmes, a gente fazia provinhas, né? A gente mandava os filmes pro laboratório, eles revelavam, cortavam em tiras, né? Umas tiras com 4 ou 5 negativos, e eles colocavam em cima de uma folha de papel fotográfico e projetavam a luz. E aí saíam pequenas fotografiazinhas, aí a gente chamava aquilo de provinha. Então a gente mandava todas aquelas fotos para os noivos escolherem. E aí, como eu falei, a gente não tirava muita foto, porque era caro, né? Então, a gente mandava aquela folha de provinhas. Então, ali estavam as fotos boas e as ruins também. Não tinha edição.
Aham. né? Então os noivos acabavam vendo as fotos boas e ruins. Então isso também foi um aprendizado bem legal, porque você tinha que bater a foto na certeza. Ia ficar ou boa ou mais ou menos. Sim. Porque se Era o ficasse caminho. ruim, Ruim aí elas o noivo ia ver, a noiva ia ver e tal. Então a gente fazia isso. Aí eles assinalavam atrás com a canetinha, faziam um X, quero essa. Aí a gente ia lá no negativo, via o número da foto, mandava pro laboratório fazendo o tamanho correto. E hoje você passa pro PC e já era, é isso. Já era. Simplesmente. Hoje é mais fácil, né? Você manda via aplicativo, que tem uns aplicativos que o cara WhatsApp, abre lá né, e vai cara? vendo na TV, e vai vendo no... Os comentários desse episódio tá bombando demais. mano, eu, tá. eu queria falar aqui rapidão, pra gente já ir pra parte final que já tá tarde. Mas... primeiro, muito boa essa pergunta do Emuel. Segundo, Jamil Neto. Giovanni e Frodo, casal do futuro. Giovanni embaixo, vixe. Não espera nem a Ana colocar ali, já tá falando. Já fui falando que é pra... Ó o tempo, se for colocar e comentar todos, mas acho que é isso. Acho que tá bom, né? Já foi bastante isso. comentário e a gente tem que ir pra parte final. Jogamos um D20 e Giovanni. Esse Jamil é da hora, esse cara é legal. Esse cara é bom. É bom. Traga ele aqui, ele tem muita história também. O cara é de banda, o cara é músico, tocou em várias bandas de Jundiaí. Vixe, o cara tem muitos... viaja o tem muita história. mundo. Ele é gente boa, gente boa. Foi músico, já se lascou muito. Segue Vai ter a muita página história então, engraçada. Jamil. Segue a página do Jogo que eu Por Discuto. favor. Não só você, mas todos quem vocês, tiver espectadores, por favor, tá aqui embaixo o Instagram. Segue a gente lá. Só As o outras TikTok não... que tá parado. As outras não estão muito ativas, mas segue a gente. Segue a que gente. a gente posta sempre lá quando tem E o episódio Jonathan novo, falou que já o fez o link. corte já. Já fez o corte. fez o corte. Já vai ter Alguém, figurinha né? no grupo do serviço, já vai Pronto, ter aí. figurinha. Segunda-feira eu já tô lascado lá. Ana, por favor, a vinheta do Ping Pong. Agora vamos para o Ping Pong. Podia Esse é da ter hora. pedido esse, né? Esse Esse jogo jogo é raiz. Eu não ia passar essa vergonha aqui. Pra você que tá se perguntando, o que é o Ping Pong? Ping Pong é como o quadro da Marília Gabriela, que é uma prova de bate-volta. A gente fala a palavra, a primeira ou a segunda, que vir na sua cabeça você fala, ok? Vamos lá, né? Não esqueça que a patroa tá aí. Então... Não, Por isso que é ou a segunda. Você não vai Ó, eu vou ficar olhando aqui pra Pode dona... falar a segunda? Pode, eu vou ficar olhando aqui pra dona Minhoca. Neca. A hora que eu ver que ela tá brava, eu dou aquela... Aí, Ô, tá abaixado. parou. Pra calibrar uma cor, Vermelho. uma Boa. câmera, Nikon. uma série, The Walking Dead. Ó, é bom, hein, mano. um filme, True Lies. Caraca, True do Schwarzenegger? É. Bom, Ela deve estar rindo muito. ela tá rindo. Que filme que é esse? Que filme que é esse que eu não Cara, lembro? eu lembro de pouca coisa, mas no final ele atira um míssil. Eu vou contar o filme, também tem 40 anos. Você contando spoiler que Tem não, 40 anos o filme. Você falou que não Tem interessa 40 isso. anos. Mano, ele tira um míssil que passa, eu acho que passa, eu não lembro se passa exatamente um míssil entre dois, dentro de um... Numa janela entre Dentro de uma dois janela, andares. entre dois andares, e pega outro helicóptero, mano. É muito engraçado. Aí o cara vê o bagulho vindo assim e tal, explode É tudo, brincadeira. mano. Eu falei True Lies, mas é brincadeira. Só pra zoar, Nossa, né? esse filme é... Mas o filme mesmo é Grease. Gris. Ah, esse é seu filme preferido, É é. clássico. Já assisti 8 Esse- milhões de vezes. É verdade. Uma música. Olê lá, Chico Buarque. Um rolo de filme. Kodak Pro 100. Muito bom. Uma parada que você nem imagina, tá É. ligado? Lembrei o Uma nome, variação hein? sensacional. Um livro. Tem vários, hein? It, de Stephen King. Eu jurava que ele ia falar um da Dona Neca. Aí você complicou. esse é o concurso. Aí Você complicou ele, ele devia ter ficado quieto, cara. Você devia ter ficado Ela fez quieto. assim, ó. Agora um livro da Dona Neca. Bate nele, bate nele. O livro da Dona Neca. Cartas para Alice. Ah, Aí, ó. esse uma galera do trampo já leu. Eu tô me sentindo na obrigação de ler também. É. Eu coloquei aqui uma cerimônia, mas ao invés de uma cerimônia, é uma festa que foi memorável pra você positivamente, eu acho, né? A última, do último casamento. Acho que foi bem significativa. Por ser o último. Tipo, fechar um ciclo. de Foi certa bem legal, forma. foi bem legal. Noiva muito simpática, noivo muito simpático, família, pouca gente. Foi bem legal. Da hora. Pra encerrar a pergunta do de século,
um Pokémon. E agora? Ele tá olhando pra esse Eu Pokémon. não tem nenhum aí. Não, mesmo que eu ver, eu não vou saber o nome. Eu só sei do Pikachu. Aí já Boa, era. Já é um É, Pokémon. já é um Pokémon. Já é um Não Pokémon. pode ser um herói Marvel? Pode também, ser. vai. Homem-Aranha. Tararara. Boa. Tararara. Robertinho, encerramos. Nós temos esse tempo, pode-se dizer, um pouco... Eu vi. olha aí. Eu sabia. Olha aí, ó, foi por isso que ele veio, tá maluco? Mas eu vi mesmo, é. Caraca. Não foi combinado não, hein? Não, é que fui eu que fiz as postagens com o da É, ele Homem-Aranha, faz daí eu já arte. vim, já é. Caraca. Eu sabia. Entendi. O tempo, de certa forma, é curto porque tem muito assunto pra falar. Tem a locadora, tem o casamento. Olha o chaveirinho dele. Olha Opa! lá, Então, pô, olha lá. E é o Homem-Aranha da nova Brabíssimo. geração. Essa aranha é da nova geração. Do... Eu queria muito. Parece um carrapato, né? Tudo bem. Eu queria muito continuar, que você não tá acompanhando os comentários, mas Não, eu não, tô... não fala, nem Não, fala. Tá isso, é. extremamente Tá, engraçado. Depois dá Esse pra Jamil é acompanhar. muito bom. Eu só quero colocar uma aqui, Você rapidão. quer ler? Só uma só. Você quer? A Gi perguntou... Meu Deus! Olha. Manda um abraço para a minha banda, Mamão Papai é Grátis. Um abraço, Mamão Papai é Grátis. O dia que vocês não tiverem ninguém pra entrevistar, Mas chama ele. convidem ele. Não, convidem rapidão, ele. porque É bom, é a bom. Gi perguntou o que é a vida. Ele respondeu. Peraí. É, Ah meu lá, Deus, tá eu escrito perdi. lá, o que é a vida não sei, mas a vida do Frodo é Esse maluco é muito bom. Olha aí, Gi, temos mais um cupido na área aí, Gi. Sensacional. Aí tá bom, agora pode Retomando, pode como eu continuar. estava falando, o tempo talvez seja um pouco curto por conta das inúmeras histórias, tanto de festas, tanto de locadora, tanto das outras experiências, tem de aula também. Vamos ver se conseguimos um segundo episódio. A Neca vai favor. vir também com a Ah, gente sim. para falar das É, experiências por de favor, dona escritora, Neca. que é diferente. Dona Neca, você aceita vir no nosso programa? Aí ela aceitou. Ah, ele é muito bom. E eu queria saber se você tem algum comentário para fazer, tanto para a galera que está assistindo, tanto algum comentário das suas experiências que você teve para compartilhar com a galera, com o mundo, de certa forma. Ó, né? é verdade. É verdade. Não, só queria agradecer o convite de vocês. Vocês já me convidaram faz muito tempo. É, e você tava relutante pra vir, tinha né? vergonha, tenho vergonha ainda, não gosto de falar em público, mas como aqui eu não tô vendo o público, É, É mais ajuda. fácil. então é um é mais bate-papo fácil. aqui de amigos, então é mais fácil. Mas foi legal, eu agradeço o A convite. gente que agradece. Foi muito gostoso. E assim, é como eu falei, eu trabalhei 41 anos fotografando casamento, aniversário, esse tipo de coisa, né? E foi muito bom, porque eu só trabalhava onde tinha festa, onde tinha alegria, né? Legal. Continuo fotografando na prefeitura, né? Mas já são outros eventos e tal, mas também são muito bons, muito legais. E é isso. Quer deixar suas redes? Falar algo Não. De boa? Não é ativo. Não. Fechou. Então esperem pelo livro, porque vai ter muito Não, mais por favor. histórias que essa. Foi só uma prévia. Tem que ter o livro, Eu tem vou que ter deixar o então livro. meu time se despedir. A Ana ali atrás, primeiramente, se você quiser se despedir. Só o salvinho da Ana ali. A mão dela ali. Aê. Dona Neca como nossa arquibancada, como legal que nossa eu fiquei espectadora aqui, ao vivo ela hoje. levantou a mãozinha lá. Ficou um A mãozinha, é. Virou um coelhinho, virou um coelho. É, coelhinho, é. A minha Little direita, Herbert. Rafael Matoso, Little Herbert, que é Matoso? Matoso, você. Eu falei Rafael Matoso? Falou. Caraca, foi no automático. Tá com saudade de você, Rafa. Ih, Rafa, aí, ó, tá com saudade. O Rafa deve estar falando de mim. Tá falando de alguma Nada, parada que ele aí. deve estar pensando que uma pergunta de Premiere pra você. Daí ele tá aqui, ó. É, tem essa ligação Pode crer, já. vai chegar uma O pergunta de subconsciente Premiere. entrega. É, então. Galera, valeu por ter assistido aí, os comentários tá bombando. A Gi comentou live sensacional. Muito obrigado. O do Gi, Emuel por ter também encostado. é legal, o do Emuel. O Demuel também, obrigado, já que eu te escuto. Foi um prazer conhecer o Robertinho, patrimônio cultural de Morato. Aí, Legal. Ah, rapidinho, o Emuel te conheceu no José. Se você aceitou vir no José naquele programa, esse aqui é a coisa mais suave do mundo, É, Robertinho. mais O programa é um lixo. Aquele programa é um lixo, Robertinho. Eu fugi É dele. sensacional. Mas eu adorei, Me ama lá. Ah lá, foi mal, Rafael Matoso. Sensacional. Você fica falando de mim aí, cara. É, ó. Eu falei que o Rafael Coelho era o Rafael Matoso. Live Caraca. sensacional, muito obrigado, Valeu. Jeriquara. Confundiu os dois Rafa, é sacanagem, É sacanagem. cara. Aquele dia. Mas eu me confundi na foto No- lá, você lembra que eu mandei no grupo?
de adivinhar quem é o bebê. O único loirinho lá, tá ligado? Pensei que era eu, mas vai cagar, ó. Eu queria mandar um abraço pra minha família, mandar um abraço. É o Emuel? Pô, eu tô tentando imitar o Maguila, não lembro o tom, queria mandar um abraço pra minha família, pro seu Manuel do Açougue e o pessoal da prefeitura lá. Um grande abraço pra galera da Sim, um prefeitura. grande abraço com pra galera certeza. da tá Texas. assistindo. Valeu por ter colado. Erickson, quer se despedir? Bebam água, hein? Bebam Por água. favor. Tá muito calor, tem que beber muita água, hein? Muito obrigado a vocês, galera nova que acompanharam, ou espectadores que acompanharam esse programa. Se inscreva no canal Comunique 3, além do nosso Sim. podcast, tem o podcast, os podcasts da casa, que são Vai. da outra galera de publicidade e propaganda. Falar com todo mundo. Também tem o podcast da Unifacamp, que é quarta e sexta-feira às 16. Os podcasts da casa tem vários, né? Tem É, melhor você- Contextualizando, tem o... Pode Alexandria, Pode isso. Qual é? Anúncios e babados. Anúncios e babados. Dá uma olhada, Temos vários. no canal. A que você semana vai inteira, gostar. praticamente. Acho que a tem gente falou podcast. todo, mano. E além do podcast, tem também essa parada do audiovisual regional, que são uns alunos. Nós somos alunos de comunicação, então se você acompanhar no canal, você vai ver muitos projetos muito Nossa. massa. De responsa mesmo, dá uma olhada lá, tem muita tem o- coisa boa. Tem os remake que tá muito... Tá muito... da hora. É, quase tá muito- falei, é. quase falei. Quase Tá muito falei. Os legal. remake com linha direta, tem o Guerra dos Mundos, tem o videoclipe que tá lá também, Tá muito nossa. legal. Como o Emanuel- Primeiro lugar, hein? Primeiro lugar no vídeo aí no O videoclipe Flash. assistam, que a música é muito legal também. Como Sim. o Emanuel falou um pouco mais cedo, às vezes você não sabe que tem essa dimensão de, por exemplo, fotógrafo, de audiovisual em si, como ele não sabia que tinha em Morato. Aqui no Regional nós temos esse cenário e você Sim. precisa dar uma olhada, você precisa conhecer para também valorizar e crescer o nosso Regional. Então assistam os podcasts da casa, assistam os outros conteúdos, E o podcast C3 TV Unifacamp. também. É. E eu agradeço a sua presença. Você vai falar alguma Eu parada? ia falar que tem vários trabalhos da galera que comentou, do Emuel, do Jonathan, da Isso, exato, Stephanie. exato. É, tudo aqui no canal ainda tem, se você procurar aí, Exato. acha. E muito obrigado pela sua presença, um excelente fim de semana. E até a próxima. Se inscreva, se siga também na sua página no Instagram, se inscreva no canal e é isso. Um Segue abraço. nós, galera. segue Muito nós, obrigado segue pela nós. presença. Joga, que eu te escuto.